A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória ao nome do Senhor. Vamos a este segundo momento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o mesmo texto que nós lemos na parte da manhã, Lucas capítulo 10, versículo 17. E agora nós vamos propriamente falar desse texto em diante. Lucas capítulo 10, versículo 17. Esse texto vai falar sobre o regresso de 70 homens enviados por Jesus para precedê-lo. Isto é, eles iriam à frente anunciando o Evangelho para que Jesus pudesse, após eles, ir nesses lugares. Então, o papel deles era prenunciar, falar sobre o reino de Deus. E Jesus vai dar a eles esta missão, que em alguns versículos anteriores, no início do capítulo 10, o título é A Missão dos 70. Eles estão sendo designados. E esse versículo que nós vamos ler é o regresso deles. São eles retornando e trazendo as suas notícias. Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você pode dizer amém? Amém. Pastor Marcelo Fraga, mais uma vez, obrigado. Irmã Eliezer, obrigado pela oportunidade. Pastor Jacobs, todos os pastores, família dos pastores, Deus abençoe a vocês. E eu estou com o coração extremamente alegre de poder ter conhecido esta casa, essa igreja, e estar com vocês nesse dia tão especial. Esse texto, como eu falei, ele está tratando de como o coração dos discípulos estão alegres pelo regresso desta missão. Mas aqui existem pontos que a gente precisa dar atenção. E o primeiro ponto que eu quero dar atenção para que você olhe para isso, enxergue isso, é que os discípulos, preste bem atenção para você poder entender, eles não tinham o Espírito Santo. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. E o poder da igreja é pela pessoa do Espírito Santo. Então surge-se uma pergunta: como conseguiram operar e fazer o que fizeram, se ainda não eram revestidos de poder? Para que eu prove essa minha fala, eu gostaria que você lesse aí comigo em João capítulo 14, versículo 17. Enquanto vai ser colocado na tela, João capítulo 14, versículo 17, eu lhe digo que Jesus, ele de fato foi ungido pelo Espírito, pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, é ele dizendo, para pregar boas novas, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pregar o ano aceitável do Senhor. Então, em Jesus há o agir e a unção do Espírito Santo. Nos discípulos não. Eles ainda não têm. E olha que interessante essa visão. Na antiga aliança, o Espírito era derramado sobre 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. E os apóstolos não são reis, não são profetas e não são sacerdotes. Então isso carece da nossa atenção para a gente entender esse funcionamento. O Espírito da verdade, isso é Jesus falando em João capítulo 14. Ainda é antes de Pentecostes, ainda é antes do próprio Cristo morrer na cruz. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Habita convosco. E estará, futuro, em vós. Ainda não está, estará, porque eles ainda receberão o Espírito. Então, como os demônios estão se submetendo a homens que ainda não têm revestimento de poder em suas vidas? E aí vem um princípio do mundo espiritual, o princípio da autoridade. Eles não estão indo pelo poder do Espírito, eles estão indo na autoridade do nome de Jesus. Isso é lindo demais. Eles estão indo na autoridade do nome. Por que eles têm autoridade? Porque estão sendo enviados por Jesus. Eles não decidiram acordar e dizer, vamos lá, ver se a gente vai conseguir vencer essa batalha. Não. O Jesus que enviou eles, deu a eles essa autoridade. Eles foram por esta autoridade. Agora, como falamos pela manhã, não devemos subestimar o poder do reino das trevas, porque o diabo tem poder. Lembra que ele era um querubim? E o poder que ele detinha, ele ainda possui esse poder. Martinho Lutero tem uma célebre frase, onde ele diz que o diabo é um cão na coleira de Deus. Isso é, ele tem o seu poder, mas esse poder dele está submetido à soberana e à soberania de Deus, a soberana vontade e a soberania de Deus. Ou seja, ele é um cão, porém em uma coleira, e quem segura nessa coleira é o próprio Deus. Então, o poder dele não está livremente à sua disposição para ele fazer o que quiser, até porque o mundo é regido pelo próprio Deus, que é dono de todo mundo. Você consegue entender? Diga amém. Então, esse texto, coloca para a gente novamente, Lucas capítulo 10, versículo 17. Pode colocar o versículo 18? Bota o 17 e vamos analisá-lo. Eles estão regressando e eles estão muito alegres, porque eles conseguiram enxergar vitória sobre o reino das trevas. Eles estão alegres, possuídos de alegria, dizendo, os próprios demônios se nos submetem. A alegria deles é tamanha porque essa ideia do exorcismo ainda não era difundida. Isso não tinha. Não era difundida a ideia de expelir demônios. Isso é algo que faz parte da doutrina da pregação do próprio Jesus. E por isso escribas, fariseus e os letrados, eles se espantam com a autoridade da pregação de Jesus. Porque essa prática de expulsar demônios, ela não era comum. E aí os discípulos estão alegres porque estão vivenciando isso na prática. E eles estão dizendo, os demônios se nos submetem, olha aí, pelo teu nome. Esse é o princípio básico de batalha espiritual. Você não expulsa, senão pelo nome de Jesus. Você não tem que usar de grito ou de alguma habilidade. Irmão, é a autoridade do nome. É em nome de Jesus. É isso. É a autoridade do nome. Um nome que é poderoso. Um nome que tem autoridade. Aí o versículo 18, vamos analisá-lo. Mas Jesus lhes disse, o quê? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. É o próprio Jesus dizendo para eles assim, de mundo espiritual eu conheço, de operação do reino das trevas, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. É como quem diz, eu sei quem ele é desde o primeiro dia que ele se tornou Satanás. Eu vi quando ele estava no céu e o vi caindo do céu. Então eu conheço o agir dele, eu conheço quem ele é, eu conheço o que ele tem, eu conheço. Aí Jesus vem com um ensinamento poderoso. Qual o ensinamento poderoso? Versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Olha para mim. A autoridade é uma palavra grega aqui, que traduzida é exousia. Poder traduzido é dunamis. O diabo, ele tem dunamis, mas o diabo não tem exousia. O diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Porque a autoridade sobre o poder do diabo
Deus entrega a nós como igreja. Então, o poder do diabo só vai até onde a nossa autoridade começa. Onde a nossa autoridade começa, o poder do diabo acaba. Porém, a autoridade precisa ser exercida. E a autoridade que você não exerce abre um caminho para o poder do diabo agir. Então, a autoridade precisa e deve ser exercida. Pastor, como eu vou exercer a autoridade? Usando o nome de Jesus. Você tem que chegar em casa e você tem que liberar palavras de autoridade pelo nome de Jesus. Você está enfrentando dificuldade? Às vezes nós temos a ideia de que pensar resolve, mas no mundo espiritual não é pensar. No mundo espiritual é declarar, é falar, é liberar palavras, é ação espiritual, onde o que eu carrego do lado de dentro precisa ser transmitido para o lado de fora. Jesus, quando vai ensinar sobre fé, e isso não está distante do mundo espiritual, porque fé faz parte da armadura que o apóstolo Paulo fala em Efésios, para que a gente possa combater no mundo espiritual. Jesus diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão para esse monte: transporte-te daí e lança-te para os mares. Agora perceba, você tem fé, mas se você não declarar a fé que você carrega no coração, algumas coisas não se movem e não se movimentam. Você não adianta olhar para o monte e pensar: meu Deus, esse monte bem que poderia sair daí. Você é um homem ou uma mulher cheio de fé, mas se você tem fé, você precisa declarar. Com o coração se crê e com a boca você confessa, você declara. Então nós precisamos usar de autoridade. Deus não te deu espírito de timidez, Deus te deu espírito de ousadia e de coragem. Então, a partir de hoje, não pense, fale. Não pense, declare. Não, pastor, mas eu vou orar aqui no pensamento. Tem hora que tudo bem, cai bem, e é até ideal que você ore em pensamento. Mas tem hora, irmão, que a batalha vai exigir que você abra a boca e declare. E em voz alta, e diga, e coloque a mão. E se é um problema, diga ao problema. Vamos voltar no exemplo do monte? Eu quero que o monte saia daqui e vá para o meio do mar. Aí o que a gente faz? Dobra os joelhos: Senhor, move o monte, tira o monte dali. Eu sei que o Senhor tem poder para mover o monte. O Senhor é o Criador dos montes. Irmão, Deus já sabe disso. E a ordem de ensinamento não é: ore para que eu mova o monte. A ordem de ensinamento é: você tem fé? Fala com o monte. Você tem fé? Diga ao monte para que ele saia daí e vá para o meio do mar. Obviamente a gente não está falando de montanhas físicas, mas nós estamos falando de uma série de coisas, de problemas. Vamos para outro exemplo? Ezequiel num vale de ossos secos. Ezequiel é um vale de ossos secos. Será que esses ossos podem reviver? É o Senhor que sabe. Aí ele tem jogado para Deus e Deus jogando para ele. Aí a conclusão é Deus dizendo: então profetiza aos ossos. Diga: ossos secos, vivam. A gente às vezes quer pedir para Deus fazer aquilo que Ele está dizendo para eu e você declararmos. O problema são os ossos secos, precisam se transformar no exército. Vamos falar os ossos. Como a irmã muito bem falou aqui sobre a passagem do Mar Vermelho. Às vezes a gente acha que precisamos orar e falar com Deus. E a resposta de Deus para nós muitas vezes é: não é tempo de orar, é tempo de ação, decisão, declaração, e é tempo de fazer. Moisés viu o mar, Moisés olha os carros de Faraó, e Moisés faz o que todo crente faria. O quê? Eu vou orar. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou orar. Ok. Só que a resposta da oração é: diga ao povo que marche. Levante o seu bordão e diga ao povo que marche. Então, há algumas coisas na nossa vida que vão se resolver com a nossa ação, com a nossa declaração. E isso vem debaixo de uma autoridade. Então, o diabo tem poder? Tem. Mas nós temos autoridade. Autoridade no nome. Vou te dar exemplo.
de uma batalha, talvez a mais comum de toda a Bíblia, Davi e Golias. E aí, quando Golias se levanta no vale de Elá, ele é 2 filisteus. Davi nem alistado no exército está, mas é escolhido por Deus para ser o novo rei da nação. Ele já tem unção na cabeça, ele tem presença do Espírito na vida dele. E ele, em obediência, vai até o campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com um gigante que está afrontando os exércitos do Deus vivo. Davi olha para aquele gigante, e é muito interessante a visão de quem é espiritual para a visão de quem não é espiritual. E eu vou te mostrar aqui. Quem não era espiritual olhava para o gigante e via o capacete, o tamanho da lança, o peso da espada, a couraça, a caneleira, os detalhes, quantos côvados tinha o gigante, quantos metros, quantos centímetros. Tudo que o gigante tinha, quem não é espiritual detalhou em riquezas minuciosas de detalhes. Só que quando um homem espiritual chegou no campo de batalha, aleluia, ele não olhou para aquilo que o gigante tinha, ele olhou e disse: quem é esse incircunciso? Incircunciso é alguém que não tem circuncisão. Enquanto quem não é espiritual olha para aquilo que o inimigo tem, quem é espiritual olha para aquilo que o inimigo não tem. Então tem gente que olha para o poder do diabo. Ok, eu sei que ele tem, mas vou ver o que ele não tem? Autoridade. E Deus me deu autoridade. Então eu tenho autoridade. Então eu não vou lutar com ele onde ele é bom. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. Não é uma batalha de egos, é uma batalha espiritual. Não é para ver quem é maior, é para saber sobre quem e em quem nós estamos andando. Em Cristo. A glória de Deus, então, não é sobre inflarmos o nosso ego. Davi olha para aquele gigante e diz assim: ele não tem circuncisão. O que é circuncisão? É uma aliança. Deus fez 2 alianças lá em Gênesis. A primeira no céu, o arco de Deus, uma aliança de salvação, onde ele diz: não destruirei a terra novamente com águas. Em algumas Bíblias está até arco-íris, mas isso é uma influência, grega, porque íris é uma deusa grega. Na tradução correta é arco de Deus. Está lá, o arco de Deus. Esse é o nome certo. Arco de Deus. É uma aliança, é um sinal no céu. Só que quando ele escolhe Abraão para fazer dele um povo, Deus diz assim: eu vou também fazer uma aliança agora com você. A primeira aliança é salvação. A segunda aliança, que é a circuncisão, é de santificação. A primeira aliança é no céu, a segunda aliança é na terra. A primeira aliança é Deus dizendo: eu não vou destruir a terra com água. Estou fazendo uma aliança de salvação. Agora, em Abraão e na sua descendência, a circuncisão será uma aliança de santificação. Eu vou separá-los dos outros povos, porque só eles terão essa marca. Isso é uma marca, é uma aliança, para estabelecer quem tem, quem não tem, um compromisso com o Deus de Israel. Aí o Golias que se levanta é grande, tem espada, tem arma, tem tudo isso, tal, mas não tem aliança com Deus, irmão. Aí Davi olha para ele, e aí Davi nos dá uma aula. Qual? Da diferença de poder para autoridade. E ele diz assim: você vem contra mim com lanças, com escudos, com espadas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Oh, querido, você tem o nome daquele que é poderoso em seu favor. Você tem o nome do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Comece a lutar as suas guerras indo no nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei que você ama a sua igreja, mas não vai pela batalha em nome de Betel. Vai para a batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei que você ama o seu pastor e a sua liderança, mas não é esse o nome que vai te dar vitória nas batalhas, mas é o nome do Senhor dos Exércitos. É esse nome que está sobre os montes. É muito poderoso a circuncisão. Eu não vou me ater porque a gente tem muita coisa para falar, mas algo aqui dentro de autoridade eu preciso destacar, que o poder está ligado àquilo que é a minha capacidade de fazer. O poder é a minha capacidade de fazer, mas a autoridade está ligado à minha identidade. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Aleluia. Não é o que eu sei fazer, é quem eu decidi ser. Você quer ver como é que Davi ganhou essa guerra com autoridade?
Porque quando ele foi se achegando para o acampamento, Saul chama ele e diz assim: vem cá, me conta o seu know-how, né? Qual é a sua especialidade? Esse camarada aí é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi vem contando: não, eu sou pastor de ovelhas, mas enquanto eu cuidava das ovelhas, veio urso, veio gigante, etc. e tal, e eu prevaleci. E da mesma forma que o Senhor me deu vitória contra o urso e o leão, o Senhor me dá vitória contra esse gigante filisteu. Aí Saul vai dar uma ideia. Então faz o seguinte: pega a minha armadura e veste. Preste bem atenção. Pega a minha armadura e veste ela. Aí Davi até pegou e vestiu. Só que ele não conseguiu se movimentar. Pegou a espada e ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque aquela armadura não era de Davi. Aquela armadura era de Saul. Posso trazer algo que está aqui assim? É uma especulação, tá? Sabedoria, só para você ouvir isso e não ter isso como uma doutrina. Mas quem já viu aquele filme Troia? É um filme que é um best-seller de guerras, né? É um filme de guerras. E nesse filme Troia, existe um grande guerreiro chamado Aquiles. E ele é o comandante de uma equipe especial das tropas, né, que estão indo contra o outro império. E tem um momento que ele diz assim: eu não vou guerrear. Ele arma um problema com o rei, e diz assim: eu não vou guerrear, nem eu e nem os meus soldados, os mirmidões. Eu não vou ficar aqui. Aí ele tira a sua couraça, seu elmo e coloca no canto. Só que ele tem um sobrinho, Patroclo, que está querendo muito guerrear, mas é garoto novo e tal. E quando Patroclo percebe que Aquiles deixou a armadura de lado, ele veste a armadura de Aquiles. E quando ele veste aquela armadura de Aquiles, ele sai da tenda, todo mundo acha que é Aquiles indo para a guerra. E todos os soldados dizem: opa, Aquiles decidiu lutar, vamos lutar com ele. Chegando na guerra, o sobrinho dele, o tal do Patroclo, que estava usando a armadura dele, morreu. E quando tiraram o elmo, todo mundo teve uma surpresa. Não era Aquiles, era Patroclo. Posso dizer o que eu penso? Saul é um covarde, porque ele teve a oportunidade de enfrentar Golias, mas não foi. Mas quando alguém disse que ia, ele falou assim: vai com a minha roupa, porque eu não tenho coragem de ir. Mas se você for, vai com a minha roupa, porque você indo com a minha roupa, talvez pensem que sou eu indo. Está conseguindo entender? Só que Davi está dizendo: eu não consigo andar de armadura, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não precisa se disfarçar de Saul para vencer Golias. Você pode ir do jeito que Deus te fez, do jeito que Deus te levantou. Davi vai para o campo de batalha vestido de pastor de ovelha. Pasmem os senhores e as senhoras. Ele vai de cajado na mão. Ele vai no ribeiro. Ele cata 5 pedrinhas e coloca dentro da sua algibeira. Que é isso? É o alforje de pastor. É a algibeira. A algibeira é diferente do alforje comum. O alforje comum, você anda com ele como uma bolsa do lado de fora. A algibeira é um bolso escondido dentro das vestes do pastor. Olha que coisa linda. Aí ele vai para o campo de batalha, com um cajadinho na mão, igual um pastorzinho de ovelha, como quem Deus o chamou para ser. O que é isso? Identidade. Não tenha vergonha do jeito que Deus te levantou. Não queira ser igual a alguém que você acha que é melhor do que você. Não queira copiar o ministério de alguém. Não queira orar igual a alguém ou pregar igual a alguém. Prega do jeito que Deus te chamou para pregar. Ora do jeito que Deus te chamou para orar. Deus levantou você e cada um de nós somos de um jeito e temos uma identidade. E é nessa identidade que Deus nos dará autoridade. Vai do seu jeito, meu irmão. Vai do seu jeito, minha irmã. Aí o Golias olha e diz assim: quem você pensa que é para vir contra mim? Você acha que eu sou um cão? Porque você vem contra mim com um pedaço de pau? Essa é a fala de Golias. Porque Davi está com um cajado na mão. Só que Golias não conseguiu ver o que Davi usaria para o matar. Porque as pedras não estavam na mão, estavam dentro do alforje de pastor. Porque o que derruba gigante não é o que a gente carrega do lado de fora. O que derruba gigante é o que a gente carrega do lado de dentro. Tem alguém aqui para ouvir essa palavra e entender, oh glória, que o céu nesta tarde está te dando munições para você derrubar gigantes, oh glória. A autoridade está ligada à identidade.
Poder está ligado àquilo que nós fazemos. E aqui há um paralelo entre dois assuntos extremamente importantes no mundo espiritual: dons do Espírito e fruto do Espírito. Os dons do Espírito te dão poder, mas o fruto do Espírito te confere autoridade. Aleluia. Os dons do Espírito falam daquela lista de presentes e armas que o céu entrega à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Dons de revelação, dons de poder, dons de fala, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de poder, fé, curas, operação de maravilhas, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Mas em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é, vamos ler, amor, aleluia, alegria, aleluia, paz, longanimidade, benignidade, aleluia, fidelidade, bondade, oh glória, olha quantas coisas tem nesse fruto do Espírito. Versículo 23, coloca aí, mansidão, aleluia, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lhe digo sem medo de errar, o mundo espiritual funciona através de leis. Leis regem o mundo espiritual, mas quando o mundo espiritual se depara com um homem e uma mulher de Deus que manifesta o fruto do Espírito, contra ele não há lei, não há legalidade para que o mundo espiritual do reino das trevas interfira na sua vida. Porque, irmão, o que o diabo vai fazer com alguém que é paciente? Me diga. O que o diabo vai arrumar com alguém que é alegre? Me fala. O que o diabo vai arrumar com alguém que é manso? O motoqueiro fecha ele está dando glória. A mulher acorda de um jeito de mau humor e ele está dando aleluia. Como que o diabo vai conseguir achar brecha num homem desse? A irmã tem um domínio próprio que só o Espírito pode dar. As crianças fazem o que tem que fazer, o marido estressa, mas ela respira fundo. Ela diz assim, domínio próprio, fruto do Espírito. Onde que o diabo vai arrumar legalidade para agir? Na vida de alguém que manifesta o fruto? Agora, quando nos falta a manifestação do fruto, aí entra a legalidade do mundo espiritual. Porque se você não tem paciência, você é apressado. E quando você se apressa, o diabo se aproveita. O diabo se aproveita. Quando você toma as decisões precipitadas, o mundo espiritual consegue achar uma brecha. Quando você abre mão da mansidão e deixa a ira dormir e acordar com você, aí dá problema. Deu para entender? Quando você não é longânimo, quando você é muito tardio, você é muito breve em irar-se, você não é benigno, aí você consegue abrir portas e mais portas para o mundo espiritual. Por quê? Há pessoas que estão achando que o nível de espiritualidade vai ser medido a partir da manifestação dos dons espirituais. E os dons espirituais nós vemos aqui dentro do ambiente igreja, na maioria das vezes. Deus toma em profecia, Deus levanta e usa em revelação, Ele prega, ela canta que é uma bênção, Ele levanta a mão e até os enfermos são curados, Ele fala em línguas estranhas, Ele manifesta os dons espirituais, mas dons espirituais não medem nível de espiritualidade, porque naquele grande dia, aleluia, muitos, não poucos, vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, nós curamos, falamos em línguas, dons espirituais, manifestaram dons espirituais ao decorrer da vida, e ouvirão lá de dentro uma voz dizendo, apartai-vos daqui, porque eu nunca vos conheci. Deus não lhe conhece pelo dom que você manifesta, Deus te conhece pelo fruto que está sendo apresentado na sua vida. Porque tem gente que é muito bom nos dons, mas ele não consegue manifestar o fruto. E o céu
não é tomado pelo poder, o céu é conquistado pela autoridade, porque o céu não é de quem faz, o céu é de quem se torna. A todos quantos creram, deu-lhes o direito, exousia, autoridade de serem feitos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Diga para quem está do seu lado: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diga, declare para essa pessoa: você é isso. Diga: você é filho de Deus. Então nós temos que começar a enxergar que o mundo espiritual, ele está ligado a decisões que vão moldar o nosso caráter, vão moldar a nossa forma de viver. Todos os dons falam do que se faz, mas nenhum fruto fala de ação. Todos os frutos falam de decisão. Mansidão, longânimo, não é o que uma pessoa faz, é o que uma pessoa decide ser. Paciente. Todo o fruto fala sobre a decisão de assumir uma identidade que transpareça Cristo para o mundo. Conseguiram entender sobre isso? Qual o problema do diabo? É um problema de identidade. Por quê? Ele foi feito querubim, mas ele olhou para o trono e disse: eu não quero ser querubim, eu quero ser igual a ele. E esse é o problema, quando a gente não assume a nossa identidade. O problema do diabo é que ele, sendo querubim, como Deus o fez para ser, ele olha para o trono e ele diz assim: eu não quero ser querubim, eu quero ser igual a ele. Isso é perigoso demais, irmão. Quando olhamos para como Deus nos fez e desprezamos. Porque se você despreza como Deus te fez, isto é, no seu chamado, no seu ministério, você está desprezando a obra de Deus em você. E porque ele não quis assumir a sua identidade e quis ser quem Deus não o fez para ser, ele foi precipitado do céu. E aí eu anotei uma máxima: todo caído é alguém que não aceitou ser quem Deus o fez para ser. Todo caído é alguém que não aceitou ser quem Deus o fez para ser. Então, urgentemente, busque se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus te chamou para ser, seja. Não tente fazer ou ser o que Deus não lhe chamou para fazer ou ser. Isso será o seu fracasso. Vamos pegar o texto de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 17, para a gente analisar isso. Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 17, fala sobre os filhos de um sacerdote. Só que olha como o texto começa: e alguns judeus exorcistas ambulantes. Ambulante aqui é andarilho, é quem vai de um lado para o outro. Eles não têm um lugar. Eles não têm um lugar para voltar. Vão para muitos lugares, mas não têm uma base para voltar. Isso fala que eles não estão andando debaixo de autoridade. Eles estão andando à sua própria vontade. São ambulantes. E porque não estão debaixo de autoridade, não podem exercer autoridade. Guarda isso. A sua autoridade, ela vai estar condicionada à sua submissão à autoridade. Lembra do centurião? Ele dizendo para Jesus: eu sou homem de autoridade, porque estou sujeito à autoridade. E eu digo a um vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem. E por que ele diz vai e o outro vai? Por que ele diz vem e alguém vem? Porque quem está obedecendo a ele, está vendo ele obedecer a alguém. A minha autoridade para mandar está ligada à minha capacidade de obedecer, de me submeter. E quem não tem capacidade de obedecer nunca terá autoridade para mandar. Esses homens são ambulantes. Mas perceba, eles têm pai, mas não se submetem ao pai que tem. E o pai é sacerdote, mas eles decidem ficar andando para lá e para cá, pulando de lugar em lugar, vivendo do jeito que querem. Aí vão se meter numa batalha espiritual. Me diga, vai ter autoridade? Não vai. Porque estão vivendo pela própria vontade. Estão fazendo o que quer. Não tem base. Vão para muitos lugares, mas não voltam para lugar nenhum.
E aí o que acontece? Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Opa, Paulo prega, a gente não. Ué, você quer expulsar demônio porque sabe que alguém prega Jesus, mas você mesmo não prega? Está errado. Até porque a nossa pregação parte da nossa vida. Paulo prega Jesus porque Paulo viveu Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Aí vê o cenário, o desfecho disso. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Tinha ministério, tinha pai. Mas o que o espírito maligno fez? Mas o espírito maligno lhes respondeu: olha aí, conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Quando o céu não te conhece, o inferno também não sabe quem é você, irmão. É por isso que Jesus está dizendo: vocês estão alegres porque os demônios se submetem? Eu vou dar um motivo para vocês se alegrarem ainda mais. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Oh, glória a Jesus! A nossa maior alegria não é porque demônios nos obedecem, mas é porque um dia nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É nome escrito no céu, irmão. Essa é a nossa maior autoridade. Essa é a nossa maior autoridade. Eles querem exercer autoridade, mas não se submetem à autoridade. E todo poder sem autoridade, ele é um poder ilegal. Então o diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Por isso que tudo que ele faz, ele está fazendo debaixo de uma ilegalidade. Ele vai trabalhando, manipulando. É como a polícia e o bandido. E a polícia tem um poder de fogo, uma arma. Mas o bandido também não tem uma arma. Então ambos têm poder, mas o bandido não tem autoridade para usar aquela arma. Ele usa na ilegalidade, e por isso ele é bandido. Mas o policial, quando saca da sua arma, ele está respaldado. Por quê? Porque ele não está indo em nome próprio. Ele representa um nome, o Estado. Então, quando ele usa o poder dele é legal, porque está imbuído de uma autoridade, de alguém que está acima dele. Assim somos nós, quando declaramos que viveremos em poder e manifestação de glória, porque estamos andando debaixo de autoridade, de alguém que está acima da gente, um Deus poderoso que nos conferiu essa autoridade. Esse é o mundo espiritual. É por isso que um guarda de trânsito, ele não tem nem 10% do peso de um caminhão. Não sei se você já viu esse cenário. O que ele tem na mão é um apito desse tamanho. Mas se aquele homem apita, o caminhão de 10 toneladas para. Por quê? Porque ele tem autoridade. Aleluia. Ele apita e um caminhão de 10 toneladas freia. Por quê? Porque não é guerra de tamanho. A autoridade controla poder. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Eu vou repetir: Deus lhe deu autoridade. Se o seu filho está preso pelo poder do diabo, exerça a sua autoridade. Eu vou liberar esta palavra aqui. Se a sua casa está sofrendo pela influência do poder do diabo, Deus lhe deu autoridade. Eu vim lhe dizer: acabaram os dias da manifestação do poder do diabo na vida daqueles que são seus, porque hoje, nesta tarde, volta para casa um homem e uma mulher de Deus cheio de autoridade. A autoridade é um segredo, é um poder. A autoridade é o que Deus nos entregou, é o que nós temos, é o que nós como igreja precisamos cada dia mais e mais exercer. Porque senão, irmão, o inimigo ganha espaço. O inimigo vai ganhando espaço. O inimigo vai ganhando espaço. Mas ele não vai ganhar espaço, porque ele vai esbarrar na nossa autoridade. E o poder dele vai ter... Aí é engraçado, porque podem ser hostes espirituais da maldade. Pode ser um crente franzino, de 40 quilos. Pode ser um crente debilitado,
pode ser um crente fraco, mas se ele se colocar na posição de filho de Deus e liberar uma palavra de autoridade, hostes espirituais da maldade terão que recuar, terão que bater em retirada, porque não é sobre nós, é sobre a autoridade do nome de Jesus. Vamos agora ao terceiro tópico para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 6. Vamos agora falar sobre esse campo da nossa mente. Nós falamos de regiões celestiais, nós falamos em igreja, vamos falar nesse campo da mente. Eu quero que você entenda esse campo da mente, não apenas como os ataques do diabo à sua mente, ok, isso é real, mas eu queria trazer isso para a nossa vivência, onde o nosso culto é racional. Texto muito conhecido de Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala sobre transformação de mente. Coloca para a gente o texto de Romanos capítulo 12, depois a gente coloca o de Coríntios. Romanos capítulo 12, para nós lermos esse texto e isso ficar fixado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ponto aqui, ponto. Abre um parênteses. Esse é o grande desafio da igreja. Esse é o nosso grande desafio. Pergunte por quê? Porque na antiga aliança o sacrifício era morto. Mas na nova aliança o sacrifício é vivo. Você matava o animal e colocava no altar. É o seu culto. Mas agora é diferente. O culto é você vindo adorar a Deus. E você está vivo. E é por isso que é um rogo. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, porque ninguém vai se matar aqui dentro. A gente está vivo. É decisão da vontade. É subjugar o nosso eu e dizer, eu estou indo para lá. É um sacrifício vivo, é um sacrifício separado, é um sacrifício agradável a Deus, que é o meu culto racional. É eu e você dizendo para quem quiser escutar, não estou aqui forçado, estou aqui por decisão. É o sacrifício vivo que eu estou apresentando a Deus. Estou subjugando as minhas vontades, os meus desejos e estou no lugar que eu quero estar. Nenhum animal anda em direção ao fogo para se matar. Todo animal na antiga aliança tem que ser morto para ir para o fogo. Mas nós somos filhos de Deus e dizemos como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Aleluia. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cadê o próximo texto? Pode deixar na tela. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos entender batalha espiritual na mente. O alvo da palavra de Deus é a sua mente. Você vai entender isso aqui agora. Quantas vezes em um culto, em uma reunião, e por que não dizer nesta reunião, a nossa mente foi para tantos lugares. Quem nunca, levante a mão. Todos nós. É levar cativo em obediência a Cristo, a nossa mente é difícil, porque enquanto a gente está aqui, a nossa mente, ela está livre, é sacrifício vivo, a mente não está acorrentada. Aí tem gente que já foi na segunda-feira e percebe que a mente é poderosa, ela consegue ir num dia que nem existe. A mente voltou no passado, ela consegue ir em um lugar que nem você vai mais. Ela foi no final do ano. Tem gente que enquanto estava aqui deve ter pensado em como vai ser a ceia de Natal, como vai ser a virada de ano, preocupações. Hoje é dia 15 e o boleto que vence dia 16.
e a prestação da casa, e a prestação do carro. O que é isso? É a sua mente sendo bombardeada para que ela não permaneça no ambiente onde ela pode ser transformada. Deu para entender? A sua mente é bombardeada para não ficar no ambiente onde ela vai ser transformada. E se a sua mente não estiver aqui, a palavra será como a semente lançada à beira do caminho. Ela é lançada, mas não gera entendimento. O maligno vem e a rouba. Isso é batalha espiritual. A semente à beira do caminho, os passarinhos vieram e levaram. Quando Jesus explica essa passagem, ele diz, é quando alguém, ouvindo a palavra, não entende, e vem o maligno e arrebata. Então, quando o pregador, o pastor, libera ensinamentos e a sua mente se distrai, você não entende. Se você não entende, o maligno levou. Deu para entender? É por isso que estar nesse lugar é blindar a mente, é orar sem cessar e dizer, Deus, segura minha mente aqui. Eu preciso pensar nisso aqui. Eu entrego para o Senhor as minhas preocupações. Eu entrego para o Senhor o meu amanhã. Eu já não quero mais viver no passado. Eu preciso estar aqui. A minha mente tem que estar aqui. Eu quero que a palavra entre no meu coração. Eu quero que a palavra transforme a minha mente. Isso é batalha espiritual fortíssima. Agora coloca 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 6. Nós temos poucos minutos. Vamos lá. Eu gostaria de ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Pode colocar aí na nova tradução da linguagem de hoje, e eu vou lê-lo na tradução original, nossa, tradicional, e depois eu vou lê-la nessa tradução da nova linguagem de hoje, que vai dar um entendimento melhor para a gente. Porque, embora andando na carne, não militamos na carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Sofisma é uma falsidade. O que é algo falso? É algo que se parece com o real, mas não é. Isso é um sofisma. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Versículo 5 eu pulei. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Entendeu o que é levar cativo o pensamento à obediência de Cristo? Agora vamos ver na tradução da linguagem de hoje, NTLH. É claro que somos humanos. É o mesmo texto, só que com uma linguagem mais compreensível. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Deixa eu lhe dizer, se a sua batalha tem a ver com motivos humanos, a sua batalha não é espiritual. Não adianta. Se o seu jejum é para conquistas materiais que não têm propósitos espirituais, a sua batalha não é espiritual. A sua batalha é qualquer outra, ela não é espiritual. E o grande problema é querermos usar ferramentas espirituais para vencermos batalhas que não são espirituais. Não faz sentido. Se o que você quer de Deus abençoa só você e não tem um propósito espiritual, não é batalha espiritual. Essa é a verdade. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Próximo versículo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus ou em Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas, sofismas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Algo que o mundo espiritual se apropria com força é o nosso orgulho. Homens e mulheres orgulhosos dificilmente vencerão batalhas espirituais. Porque vencer batalhas não tem a ver com orgulho, tem a ver com humildade. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você entendeu? A sua mente não tem que fazer o que a sua alma, a sua vontade, as suas emoções querem.
A sua mente tem que estar cativa, dominada, para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É assim que experimentamos a vontade de Deus, dominando o pensamento. Próximo versículo. Obedecendo a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Eu não vou nem entrar nesse último versículo, para não perdermos tempo e voltarmos para o assunto. Em toda a batalha, a gente precisa de armas. Só que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E elas não são poderosas em nós mesmos, elas são poderosas em Deus. As armas são poderosas em Deus. E aí entra o empoderamento, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo na nossa vida é a maior força, é o maior poder que um crente pode ter para vencer batalhas aqui nessa terra, irmão. É impossível entrar numa batalha sem o poder do Espírito, sem o revestimento do poder. Não funciona. A autoridade nos traz uma identidade, mas esse revestimento nos traz uma capacidade. Vamos de novo? A autoridade nos traz uma identidade, mas esse revestimento do Espírito nos traz uma capacitação, uma capacidade, um poder. E aí a gente não luta só com autoridade, a gente luta com autoridade e poder. E aí, irmão, não tem quem fique na frente. Quando um crente está imbuído de autoridade, isto é, ele manifesta o fruto do Espírito, isto é, ele tem uma identidade em Deus, e ele tem o revestimento do Espírito Santo na vida dele. Irmão, não há quem fique na frente de um crente que anda em autoridade, manifestando poder. E eu quero liberar sobre a tua vida, você vai andar em poder e autoridade. Você vai andar em autoridade e poder. João capítulo 13, versículo 36. Eu vou correr para a gente terminar. Esse João capítulo 13, versículo 36, traz uma ideia que está atrelada a Efésios 1,13. Essa ideia de Efésios 1,13 é uma ideia onde nós precisamos do Espírito Santo para sermos salvos. Sem o Espírito não temos o selo, e o selo é a marca da nossa salvação. Efésios 1,13. Eu pulei o texto, perdão. Efésios 1,13, depois a gente coloca esse. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Diga, selados. Com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Preste bem atenção nesse cenário que eu vou te explicar agora. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo, ele é um selo, ele é uma marca, até o resgate da sua propriedade. Quem são propriedade? Nós somos essa propriedade. A igreja é essa propriedade. A igreja não está avulsa, a igreja tem um dono, a igreja foi comprada. A igreja é marcada, e a marca da igreja é o Espírito Santo da promessa. Agora veja o que Paulo está usando para explicar essa verdade espiritual. Ele está explicando da seguinte forma: o Espírito Santo é um selo, é uma marca, até o resgate de uma propriedade. Quando alguém saía da sua terra e ia para uma terra distante, ele não levava consigo os seus pertences, o seu dinheiro. O dinheiro não é nota, o dinheiro não é cédula. O dinheiro, antigamente, eles são coisas, é a base de troca. As moedas vieram a surgir, mas para você carregar é muito peso, é muito volume. Não é uma notinha, não é uma moedinha leve. São ciclos, são estimados pelo peso. Então, quando alguém ia para uma outra terra, ele não levava o dinheiro com ele. Até porque as estradas poderiam ser alvo de saque de bandidos. Então, ele ia, sem dinheiro, sem nada. Só que quando ele chegava numa terra distante, ele via algumas coisas que ele queria comprar. Mas como que compra sem dinheiro? Daí vem o selo. Ele diz, eu não trouxe dinheiro, mas eu trouxe algo que vai garantir a minha operação de compra. O quê? O meu selo.
Então, o que eu quero comprar, eu não vou deixar sem marca. O que eu quero comprar, eu vou marcar. E ele marcava tudo aquilo que ele queria adquirir. Ele ia selando, ele ia marcando. E aí, se alguém viesse dizendo, quero comprar, alguém diria, não dá para comprar. Por quê? Você não está vendo? Tem selo. Se tem selo, tem dono. Mas cadê o dono? Ele não está aqui. Mas o selo garante a propriedade na sua ausência. Agora vamos para o texto que Jesus está dizendo em João 13. É Pedro dizendo, Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu estou indo agora, vocês não podem ir. Mas a continuação do texto, capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele está dizendo, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, oh glória, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ponto. Se assim não fora, eu vos teria dito, mas fique em paz, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia! Porque quando alguém marcava e comprava, ele dizia, talvez lá em casa eu ainda tenha que preparar lugar para poder levar tudo isso, mas fica tranquilo, se eu marquei é porque eu vou voltar para buscar o que está marcado. Aí Jesus está dizendo, eu estou indo, meu filho, eu vou para o Pai, oh glória, vocês não podem ir agora, mas fiquem em paz, eu estou indo preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, aleluia, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Jesus vai vir buscar os marcados, Jesus vai vir buscar os selados, Jesus vai vir buscar uma igreja que tem o Espírito Santo. Aleluia. Um texto de grande verdade para a gente começar a encerrar. Romanos 8:9. Em batalha espiritual, o Espírito Santo não é uma opção, o Espírito Santo é uma necessidade. Em batalha espiritual, o Espírito Santo não é um acessório, o Espírito Santo é uma capacitação fundamental para quem quer ser vitorioso. E a nossa grande vitória, irmão, no reino espiritual, não é expulsar demônio, não é pisar em serpentes e escorpião, isso é só o início. A nossa grande vitória é essa, é entrar na eternidade. A nossa grande vitória é entrar na Jerusalém celestial. Eu preciso que você abra os olhos do seu entendimento para discernir que a grande vitória da igreja é o reino dos céus, é ir para a glória, aleluia, onde o último inimigo a ser destruído será a morte, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e se fará novos céus e nova terra, e nós vencedores estaremos com Cristo na glória. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E agora o negócio pesa. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero terminar esse tempo com essa palavra, lhe dizendo, você precisa do Espírito Santo para vencer batalhas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esta igreja. Queridos, muito obrigado por esse tempo. Que Deus abençoe vocês rica e profundamente até a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aplaudam mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia! Que dia maravilhoso! Aleluia! Papai é bom. Papai é bom, não é não, gente?
Não é não, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Rendemos ações de graças ao Senhor por essa festa que Ele preparou para nós. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas Ele é amor e Ele nos ama. Por isso que Ele preparou esse momento para nós nos alegrarmos nele. Deus é bom. Ele nos trouxe aqui para que fosse acrescentado em nós conhecimento, tirar as nossas dúvidas em relação à batalha espiritual. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós entramos numa grande batalha. Continuamos nela. E precisamos ter armas para vencermos essas batalhas, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia! Glória a Jesus!